Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à correção de mais uma questão do concurso do Detran do Ceará, da prova do assistente de atividades de trânsito e transportes. Essa é a questão número 13. Então vamos lá, lembrando que cada vídeo nós estamos fazendo a correção de uma questão, então não perde os próximos vídeos que vão surgindo aí no canal. Então vamos lá para a correção da questão número 13 de informática. Atente ao que se afirma a seguir sobre o sistema operacional GNU Linux. 1. O comando nativo utilizado para deletar um arquivo na linha de comando do Bash é del. 2. Ubuntu é uma distribuição gratuita que possui somente código fechado. 3. O diretório /bin armazena arquivos executáveis e alguns comandos básicos. 4. O usuário root tem acesso restrito a arquivos e processos do sistema operacional. É correto o que se afirma somente em letra A, 3, letra B, 1, 2 e 4, letra C, 4, letra D, 1, 2 e 3. Pessoal, vamos começar com um enunciado ali bem importante. Observa, quando ele diz assim, atente ao que se afirma a seguir sobre o sistema operacional GNU Linux, aqui uma parte bem importante é entender o significado do termo GNU Linux. Observa, o projeto GNU, que é um projeto muito anterior ao próprio surgimento do Linux, é um projeto que foi, e até hoje é liderado pelo Richard Stallman, que é um dos maiores filósofos, eu diria, o precursor da base conceitual do que temos de software livre hoje em dia. Bem, mas quando o projeto GNU surgiu, era necessário achar um núcleo para completar um sistema operacional. E aí faltava a eles esse núcleo, que a gente chama de kernel. Então, houve uma associação da ideia do projeto GNU, buscando no kernel do Linux, quer dizer, no núcleo desse novo sistema operacional que surgia, para formar de fato um sistema operacional. Porque quando a gente fala do Linux, ele é basicamente um kernel, ele é um núcleo para sistemas operacionais. E agora, quando a questão diz sistema operacional GNU Linux, ela está falando de fato de um sistema operacional mais completo, com ferramentas do projeto GNU associadas ao kernel, ao núcleo do Linux. Sabendo disso, quais são as bases conceituais disso? Primeira informação importante que era matadora para a resposta dessa questão. Entender, quando falamos de GNU, e quando falamos de GNU associado a Linux, nós estamos falando de um sistema operacional baseado no conceito de software livre. E o conceito de software livre, ao qual o sistema operacional GNU Linux faz parte, ele traz algumas premissas, como por exemplo, que eu posso utilizar como desejar, que eu posso estudar porque o código-fonte é aberto, então eu posso estudar como aquele programa foi feito, os códigos de programação que foram utilizados para aquele programa, que eu posso modificar de acordo com as minhas necessidades, inclusive que eu posso até redistribuir essas modificações para que toda a comunidade se beneficie dessas novas modificações que foram feitas. Bem, sabendo dessa historinha, agora nós temos que pensar nas alternativas mais concretas. Quando o item 1 disse assim: o comando nativo utilizado para deletar um arquivo na linha de comando do Bash é del. O que isso significa? Que quando nós utilizamos o Linux, existem vários comandos textuais para operação do sistema. Um desses comandos bem famosos é o comando chamado rm. rm vem de remove, de remover, isto é, deletar. Portanto, o comando nativo utilizado para deletar um arquivo na linha de comando, quer dizer, na parte onde eu digito os comandos textuais do Bash, não é o del, é na verdade o rm, é o rm que lá na linha de comando nós utilizamos muito para deletar arquivos ou até diretórios. Então seria rm de remove e não del. Por isso o item 1 aí está errado de fato, né? Vamos para o nosso item 2, pessoal. O item 2 colocou ali: Ubuntu é uma distribuição gratuita que possui somente código fechado. Lembra o que eu disse? O sistema operacional GNU Linux é um sistema operacional que nós chamamos de software livre. E o software livre tem o seu código-fonte aberto. E o Ubuntu é uma distribuição Linux
Quer dizer, Ubuntu é um sistema operacional considerado uma distribuição Linux. E por ser uma distribuição Linux, é claro que tem o código-fonte aberto, porque quando falamos em Linux ou GNU Linux, nós estamos falando de código aberto também. Quer dizer, é software livre, mas tem o código-fonte aberto para que ele possa ser acessado, para que eu possa estudar e até modificar. Então, o Ubuntu, como é uma distribuição Linux de fato, ela não possui o código fechado, ela tem o seu código aberto, o que torna errado o item 2 também. O item 3 dessa questão disse: o diretório /bin armazena arquivos executáveis de alguns comandos básicos. Nós temos vários diretórios padronizados no Linux. Um deles é o diretório /bin. Diretório tenta imaginar que é como se fosse em pasta, certo? Esse diretório /bin, de fato, ele é usado para armazenar os executáveis de alguns comandos básicos do sistema. Quer dizer, através desse diretório /bin, ali armazenamos os executáveis dos comandos básicos para a utilização do sistema operacional Linux, o que está certíssimo aí para o nosso item 3, sem dúvida nenhuma. Então, correto ali, de fato, o item 3. Certo? Tem outros diretórios, professor? Claro que tem, existem muitos diretórios no Linux e é importante que se estude isso. E o /bin é um dos mais importantes. Por exemplo, só a barra no Linux já é um diretório. Se aparecesse numa prova só uma barra, a resposta seria: é o diretório raiz do sistema de arquivos do Linux. /bin é o diretório que armazena os executáveis dos comandos básicos do sistema. Só a barra também seria um diretório, seria o diretório raiz do sistema de arquivos do Linux. E tem outros diretórios como /home, que lembra lar, que é o diretório para os arquivos de uso pessoal do usuário, o tmp para arquivos temporários e tantos outros diretórios que nós temos dentro do Linux. Então o itemzinho 3 ali já vou marcar como certo. O item 4 disse assim: o usuário root tem acesso restrito a arquivos e processos do sistema operacional? Pessoal, o usuário root é todo poderoso do sistema. O usuário root é o todo poderoso do sistema, aquele que tem acesso irrestrito. Ele não tem a restrição de acesso aos processos do sistema operacional. Então o usuário root, já que é o usuário todo poderoso do sistema, ele tem acesso irrestrito. E o item 4 disse que ele tem acesso restrito a arquivos e processos do sistema operacional. Não, não é restrito. Ele é irrestrito. Os outros usuários do sistema aí sim possuem acesso restrito. Mas ele, root, já que é o todo poderoso, é um acesso irrestrito dentro do sistema operacional Linux. Errado o item 4, porque disse restrito, deveria ter dito irrestrito. Bem, ele pergunta na questão: é correto que se afirma somente em letra A, 3, letra B, 1, 2 e 4, letra C, 4, letra D, 1, 2 e 3? Resposta, então, letra A de América, só o que ele disse no item 3. O item 1 errado, porque na verdade é o comando RM. O item 2 errado, porque o Ubuntu é código aberto, já que é software livre, já que é GNU Linux é código aberto, eu posso acessar o código-fonte. O item 3, certíssimo, porque o diretório /bin serve para os executáveis dos comandos básicos. E o item 4, errado, porque o usuário root tem acesso irrestrito. Letra A resposta correta, somente o item 3 aqui da questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. Lembra, cada vídeo aqui é uma questão resolvida. Fica ligado no canal que eu vou publicando as questões até a gente finalizar a correção desta prova. Grande abraço para vocês. Até a próxima aula. Não esquece, se gostou, deixa o gostei. Isso é bem importante. Marca o sininho ali para receber as notificações e também se inscreve no nosso canal. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos.